Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos às notícias que hoje são importantes. A Folha de São Paulo anuncia mais um planejamento do governo Lula. Governo Lula planeja leilão de 22 terminais portuários até o fim do ano que vem. Olha, a fim do ano que vem, em termos políticos do Brasil, equivale a mais ou menos um século fora do Brasil. Então, eu me permito esperar para ver o que acontece. Previsão é de mais 13 em 2026. Investimento total de 11,1 bi. 11 bilhões e 100 milhões. Falando em Lula, ele continua no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. Ele está despachando. Ontem recebeu o ministro Padilha, que é médico. Padilha diz que Lula está bem. O médico de Lula afirmou que ele até pode viajar, ele no fim de semana poderá viajar para São Paulo, deve participar de algum ato em favor da candidatura Boulos, não deve fazer viagens longas e ainda deve se submeter nas próximas horas, ele falou, o próprio Lula, 3 ou 4 dias a exames para ver como é que está a situação depois da batida que ele levou na nuca. Ele disse que fez uma bobagem, a versão agora é que ele caiu de um banco no banheiro. Não é do Safra, viu? Caiu de um banco no banheiro, brincadeira, nem devia brincar com essa saúde do presidente. Ao presidente da República nós desejamos uma rápida recuperação, mas a situação não é tão simples como parecia de início. Há dois pequenos vazamentos no cérebro, então precisa verificar com exames de imagem, etc., o que está ocorrendo na cabeça do Lula. Saber o que está ocorrendo na cabeça do Lula aqui entre nós não é fácil. Bom, vamos para a manchete do Valor. Empresas fazem recompra recorde de debêntures e investidor busca opções. Governo tenta desarmar pautas-bomba. Aquelas pautas-bomba, vingança contra o STF, aí estão segurando as emendas, etc. O governo se mobiliza para segurar o impacto. Quer ver? A equipe econômica do governo tem o desafio de evitar que pautas-bomba avancem no Congresso e no Judiciário. Além do risco pelo lado das despesas, é possível que o governo enfrente dificuldades em continuar avançando com propostas que elevem receitas. Tudo isso em um momento de estresse entre os poderes diante do impasse em relação às emendas parlamentares ao orçamento. Tá aí, deixa eu ver o que tem mais. A política monetária. Para ter taxas de juros estruturalmente baixas, Brasil precisa de choque fiscal positivo, diz Campos Neto. Mercado vê como positivo o acordo de Mariana, está sendo julgado, a questão de Mariana está sendo julgado em Londres, está sendo julgada
em Londres é uma grande confusão, mas há quem ache que durante o ano que vem isso estará resolvido. Bom, que mais? Eleições. São Paulo. Olha, o Boulos está fazendo um esforço muito grande na tentativa de virar o jogo, mas é difícil. Todas as pesquisas, todas sem exceção, apontam com maior diferença ou menor diferença uma vitória do prefeito Ricardo Nunes no domingo. Apontam uma vitória. Boulos está tentando de tudo, escreveu uma tal carta, imitando o que o Lula fez com carta aos brasileiros. Parece que é uma imitação, mas ele tenta se posicionar mais para o centro, sair da extrema esquerda, onde os seus adversários procuram emparedá-lo. Claro, ele tem lá um veso de extrema esquerda, a gente sabe, tem atitudes dele que estão sendo colocadas na propaganda eleitoral que demonstram isso, a gente já conhecia, né? O carimbo de invasões, enfim, carimbo de alguns danos causados a prédios públicos ou não, enfim, isso colou nele. O outro lado é o prefeito montado na máquina, a prefeitura é uma máquina potentíssima. Eu já estive lá, faz 40 anos, mas estive, conheço a força. Você elege vereadores, pelo menos naquela época, na ordem que você quiser, na ordem de número de votos que você quiser. Ele está fazendo inaugurações, ele está prometendo obras, quer dizer, ele tem uma máquina potentíssima na mão, coisa que o seu adversário não tem. Quer dizer, na reeleição, claro que há exceções, mas na eleição sempre a gente tem que dar uma espiada nessa questão do atual prefeito, porque ele tem mais facilidades para se reeleger do que um adversário seu de tomar conta da prefeitura. Isso é batata, mas há exceções. Há prefeitos, por exemplo, que não conseguiram chegar ao segundo turno, mas são exceções. A regra é que quem estiver montado na máquina da prefeitura tem vários corpos de vantagem sobre os seus adversários. O Boulos vai dormir, diz ele que vai dormir na casa de eleitores, né? Vai percorrer, vai se esforçar, vai tentar virar o jogo. O que aconteceu nessa eleição é o seguinte: o Boulos, para faturar votos mais à direita, menos na extrema esquerda, veio para o centro. Quer dizer, ele, digamos, endireitou, foi um pouco para a direita, o que significa ter ido para o centro. Então você verá fez tarde, né? Fez tarde. Você carta, já começa a gostar da iniciativa privada, enfim, não é mais hostil à iniciativa privada. Quer dizer, o Boulos deu uma modificada no seu pensamento e na sua atitude política visando as eleições. Eu quero lembrar que isso aconteceu também com Lula. Lula era visto como um perigoso extremista, blá, blá, blá. Foi indo para o centro,
foi indo para o centro, fez aquela carta aos brasileiros, admitiu um monte de coisas que antes ele não admitia, viabilizando a eleição dele. O Boulos está tentando uma coisa parecida, só que nos últimos 10, 15 dias aí fica difícil. Hoje vai ter um almoço que deve contar com a presença do ex-presidente Bolsonaro. Era numa churrascaria, acho que chama Fazenda, no Morumbi. Deve estar o governador, Tarcísio, e vai ser o único lance para valer de apoio de Bolsonaro a Nunes. Porque o Bolsonaro indicou o vice, mas ficou ali acomodando, olhando no... O Nunes não é nenhum grande bolsonarista. O Nunes é o Nunes, um político, digamos, ortodoxo, não é de religião ortodoxa, um político que age com os métodos que os políticos brasileiros, a maioria deles, agem. Foi um vereador lá com poucos holofotes e tal, acabou sendo vice, né, por circunstâncias partidárias, e vice do Covas, e aí acabou assumindo, com a morte do prefeito, acabou assumindo a prefeitura. E ele agora apareceu, cita obras e tal, mas, enfim, é o que temos aí, é o que temos. Eu acho que a gente tem que pensar, eu não sei se é um político, mas eu não vejo nele grandes virtudes urbanistas e tal, nem no Boulos. O Boulos é mais articulado, tudo isso, tem uma política ideológica desde moleque, enfim. Agora, esse almoço, dizem os bolsonaristas e o pessoal do Nunes, que vai contar com a presença de 300 empresários, precisa ver que tipo de empresário, que vão apoiar a candidatura Nunes. Segundo observadores, tem sabor, esse almoço tem sabor de festa da vitória. Eu lembro que festas antecipadas de vitória não dão certo. Lembra o Fernando Henrique sentando na cadeira do Jânio Quadros, lembra? E aí eu que levei a culpa pela derrota do Fernando Henrique, porque eu perguntei em 1985, faz tempo, hein, se ele acreditava em Deus. Aí atributam a derrota a mim, mas não é bem assim. Sentou na cadeira do Jânio Quadros e aí o Jânio Quadros, que era um grande ator, ao assumir a prefeitura, foi na cadeira com desinfetante lá e desinfetou a cadeira. Uma história triste, viu? Aqui, o Estadão, reparação por Mariana, prevê 167 bi com programas de renda e duplicação de... Prevê. Acordo com mineradoras está em fase final de negociação no Brasil. Em Londres começou o julgamento internacional do caso. Será que esse pessoal vai receber esse dinheiro para valer? Está recebendo, pelo menos a gente sabe que é um dinheiro muito menor do que os prejuízos que esse pessoal teve. E prejuízos que atingiram a natureza numa região bastante grande. BRICS. Cúpula do BRICS começa com o Brasil sob desconfiança do Ocidente. Estadão. Em reunião que começa hoje, anfitriã Rússia busca reduzir isolamento. Chanceler Mauro Vieira representa o Brasil, cujos gestos pró-Kremlin têm preocupado Estados Unidos e Europa. Olha, é um conjunto
rico. Na sua maioria, a Rússia é um país, né, que tem petróleo, potencialmente muito rico, que quer conquistar a Ucrânia, agressivo. A China está lá no topo da economia mundial, embora nesse exato momento esteja rateando um pouco. A Índia, que é uma grande promessa, e tudo é um país semidemocrático, o resto é tudo autoritário, menos o Brasil. E aí querem incluir o Kuwait, quem mais? Arábia Saudita, Nicarágua, Emirados Árabes, eu falei Kuwait. Egito, Etiópia. Aí, por exemplo, entre o Egito e a Etiópia tem uma rusga, porque a Etiópia está construindo barragens nas nascentes do Rio Nilo. De vez em quando o Egito ameaça pegar em armas. Tal. Como é que o Brasil se posiciona? Aí esse acidente com o Lula deixou ele fora, né? Não vai ter fotografia nenhuma com o presidente do Irã, que não pegava bem em época eleitoral, não se sabe se ele vai discursar, ele está afastado, botou na frente o ministro de Relações Exteriores. Eu vi o ministro de Relações Exteriores ontem dizendo que a Venezuela tem a mesma chance de ser aceita que qualquer outro país pretendente a participar do BRICS. Mas notícias de bastidores dizem que o Lula acordou e não quer mais a Venezuela, né, sendo prestigiada pelo governo brasileiro e devolvendo, né, bananas para o presidente Lula. É o que o Maduro faz. Maduro só pensa nele mesmo. E não é que o Brasil não deve participar. O Brasil deve, são duas coisas. O Brasil não deve se filiar politicamente aos interesses regionais, aos interesses internacionais, geopolíticos, por exemplo, da China, que estão predominando neste arranjo que está sendo feito, que a gente não sabe exatamente onde vai desembocar nessa reunião. É um começo. Agora, o Brasil deve comerciar com todo mundo, como sempre fez. Tanto faz se o país é ditadura, se é comunista, se é presidência. Não interessa, monarquia, não interessa. O Brasil tem que comerciar com todo mundo. Agora, não pode se filiar politicamente a uma corrente autoritária dessas. Nicarágua, Irã, né? Rússia, que está guerreando com a Ucrânia, invadiu a Ucrânia. A Ucrânia ninguém vai tratar. Claro que não vai tratar, fica mal. Enfim. Tem uma outra notícia aqui, Cuba. Falando em Cuba, Cuba continua às escuras. Furacão Oscar deixa 6 mortos em Cuba. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, disse ontem que a passagem do furacão Oscar pela ilha deixou 6 mortos na província de Guantánamo devido às fortes chuvas. O país também sofre com apagão. A energia voltou ontem em 90% de Havana, mas várias províncias continuavam sem luz pelo 4º dia consecutivo. Uma notícia que devia ser olhada com atenção pelos nossos estimadíssimos tribunais superiores. Essa que eu vou ler agora. Vou ler não, vou contar para você. Alejandro Toledo, que foi presidente do Peru, Alejandro Toledo, foi condenado a 20 anos de prisão. Você sabe por quê que a justiça peruana o condenou? Por corrupção, por receber dinheiro da construtora brasileira Odebrecht na construção de uma estrada. Toledo,
que já está em prisão preventiva desde o ano passado, e a construtora negam o crime. Olha, 20 anos de prisão. A Odebrecht varreu a América Latina de obras, encheu de obras, varreu tudo para debaixo do tapete, e em alguns países que tem aquilo roxo, a justiça reage de acordo com a lei, condena presidente, ex-presidente, não passa pano em ninguém, às vezes passa, mas nesse caso não, especialmente quando é inimigo político. Bom, vai aqui a manchete de O Globo. Com dólar alto, mercado já prevê inflação de 2024 no teto da meta. Cotação da moeda americana e efeitos da seca nos preços de alimentos e energia pesaram. Energia não é só seca, não. Tem também aquelas manobras para jogar nas contas da gente os erros governamentais, as vendas mal feitas de empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica e tal. E a Enel, hein? E a Enel? Cúpula da Fundação Saúde cai em meio à crise dos órgãos infectados. Empresa pública do governo estadual do Rio foi responsável por contratar o laboratório PCS Saleme, que pertence à família do ex-secretário da Saúde, Dr. Luizinho, e que liberou para transplante órgãos contaminados com HIV. Uns dizem que eles entregaram cargo, outros dizem que lhes foi impedido o cargo. Me parece que é a versão correta. Não dava para aguentar com esse pessoal lá. Olha aí, facção do crime cresce nas prisões do Rio e chega a 18 mil membros. Povo de Israel, olha que nome, Povo de Israel recruta detentos não aceitos em grupos rivais. Olha que gente acolhedora essa do Povo de Israel. MP, Polícia e Inteligência da Gestão de Presídios do Rio investigam a rápida expansão de uma outra facção do crime organizado nas cadeias. O Povo de Israel, PVI, informa Roberta de Souza. O grupo não domina territórios fora das prisões e é especializado em golpes como o do falso sequestro. Claro, impune, o crime vai crescendo. O crime vai crescendo. Tem um editorial da Folha hoje defendendo essa posição do Supremo de negar a revista íntima, né, de proibir a revista íntima. Aí, quer dizer, aí a Folha diz, olha, precisa comprar, né, maquinaria que detém, que consegue deter metais, pessoal trazendo em suas partes íntimas, inclusive material proibido, maconha, cocaína, etc, etc. Aí precisa comprar. Não comprou ainda e já vai proibir. Quer dizer, imagine até dotar todas os presídios, as prisões brasileiras de material tecnicamente moderno para, enfim, para conseguir saber o que tentam introduzir nas cadeias. Eu achei o editorial da Folha bom, defende os direitos humanos, mas nós também aqui fora merecemos um tratamento bom, né? Não precisava fazer isso tão de repente, sem que estejam, só se o Supremo aproveitar e determinar que os estados imediatamente comprem, se tiverem dinheiro, comprem esses equipamentos para detectar
pessoal que está tentando introduzir coisas proibidas dos presídios. Mesmo com tudo que existe aí, os presídios estão dominados pelo crime, estão dominados, tem telefone à vontade, tem maconha à vontade, cocaína, etc. Dizem em cochichos que tem que manter mais ou menos assim, né? Não aparece, fica nos subterrâneos, né? No submundo do submundo, né? Das cadeias, não aparece e você deixa lá tudo correr, porque aí não tem revolta. Não tem revolta, fica tudo controlado. Tamo bem, hein? Isso é uma vergonha. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Desculpe. A gente tem que ter o direito de sair na rua. O Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, que goza. O Nunes, eu não ouvi ele falando, eu vi na versão do Bonde, que o Nunes disse que ele foi às 10 horas da noite na Praça da Sé, em São Paulo, tinha um monte de crianças brincando, e era uma felicidade única e tudo. Eu acho que não é bem assim, o Boulos está criticando essa afirmação do prefeito. Será que tinha crianças? Será que eram crianças? Olha, será que o prefeito foi na Praça da Sé mesmo? É perigoso. A polícia... Não, é brincadeira, a polícia tem medo de passar na Praça da Sé, mas eu queria ver um desafio, o prefeito sair e passear na Praça da Sé às 10 horas da noite em São Paulo. Ia ser divertido. Eu sempre desafio o governador de São Paulo a dar uma volta em torno do palácio às 9 da noite. Sem segurança, claro, sem segurança. Olha aqui o Globo, ó, entreouvindo Lulas. Vamos em frente que atrás tem gente. Olha aí. Chico Caruso. Colapso de energia atinge Cuba há 4 dias. Aqui é a reinauguração do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estímulo, ganha força o turismo do Rio Grande do Sul, que é uma das forças do Estado, e agora vai funcionar parcialmente. A pista vai ganhar ainda um novo trecho, e aí sim, ontem foi uma festa no Rio Grande do Sul. Nosso abraço ao Rio Grande do Sul. O gozado é o seguinte, o prefeito, o prefeito de Porto Alegre, me veja o nome do prefeito que eu esqueci, está cotado a ganhar a eleição. O prefeito que foi responsabilizado pela catástrofe e tudo. Eu não posso decorar o nome de todo mundo, né? Me deu um branco. Sebastião Melo. Então, ele tem possibilidades de, segundo as pesquisas, de vencer as eleições no Rio Grande do Sul, depois de tudo o que aconteceu. Deixa eu ver se tem mais. Estamos chegando ao final do Jornal do Boris de hoje e aqui está o pessoal que tomou cafezinho conosco. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar, muitas vezes nos suportar. De vez em quando eu sou chato mesmo. Você não concorda comigo, o que eu posso fazer? Márcio Marcelone, Luciano Cesário, Silvânio Nazareno, Wagner Alves, Cíntia Cíntia, nem ele consegue ler, Gomes. Cíntia Gomes, que você escreveu aqui, meu filho? Roberto Padilha, Breno Bardo, Ricardo Castelo, Evanice
Chimanovski, Marlúcia Pereira, Hidalgo Pedroso, Vicente Aparecídio, Enio Omar, Quessiane Ferreira, Leila Lustosa de Curitiba, Beto Brunheira de Medianeira, no Paraná, Jeremias Maciel de Brusque e Adriane Alves de Palmas, no Tocantins. Pessoal, muito obrigado. Continue acompanhando com muita atenção, pensando no seu voto do próximo domingo e pensando na minha sugestão, por que o voto é obrigatório no Brasil? Por que não se torna facultativo? Em ponto de interrogação. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.